Últimas notícias do São Paulo. O clube pode estourar o FDIC ou ter alguma diferença ali para realmente buscar reforços? A atualização também sobre a busca do São Paulo por reforços. Será que vem um 9 por aí? Bora trazer mais detalhes e falar. O São Paulo tem, neste momento, 2 negociações em andamento, tá? Um para a posição. Eu falei para vocês no vídeo que o Lucas estava 95% fora do jogo do Corinthians, tá? Hoje, esse 95 se transforma em praticamente 100. O Lucas não deve jogar contra o Corinthians. A chance do Lucas jogar contra o Corinthians é muito pequena. Então, a Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal, Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. E agora, Sombra, agora tem o clássico, né? Porque a gente vai ter que falar sobre o clássico, porque não vai ter programa até lá, né? Eu acho que assim, o que pode acontecer no clássico vai passar muito tanto por parte de Corinthians e de São Paulo pela rodada de meio de semana. Então se o São Paulo, no mínimo, empata. Ou joga bem, vai, Sombra, sabe? Mostra um pouco de... Mas eu acho que é fundamental não perder. Fundamental não perder. E aí, agregando jogadores que podem voltar, né? Lucas Ferreira, Ferreirinha, o Luciano, que a gente não tá falando. Mas o Luciano, jogando como segundo atacante, pode ser muito importante pro São Paulo. E jogo grande, ele aparece também, faz os seus gols. Dentro da área ele é mortal. Eu acho que é assim, acho que São Paulo e Corinthians estão muito iguais. Muito, muito iguais. São dois times muito semelhantes. O Corinthians tem uma dependência gigante de Yuri Alberto e de Garro e de Memphis. O Memphis é um cara que ele tem a sua importância como tem o Oscar pro São Paulo. Não tem velocidade, mas é um cara que na bola parada pode ter um passe interessante. Pode resolver. Nesse sentido. O Garro, talvez ele tenha a importância do Lucas, apesar das diferenças que existem entre jogadores, um mais rápido, carregador de bola, né? Mas o Garro também falta muito, jogou no fim de semana, não foi nada bem, e o Lucas não tá jogando. Lucas não. Lucas e Garro. Tá. Tem um paralelo aí. Tá, entendi. Né? Ou seja, o Corinthians também jogando com 3 volantes que, desculpem, mas assim, são medíocres, extremamente medianos, pra baixo. O Carrijo, que é o melhorzinho deles ontem, tem uma partida muito ruim. O Ranielli muito... Gente, Ranielli, o outro lá, o Zé Martínez também, muito fraco. Os laterais, assim, a diferença é que eles avançam um pouco mais que os do São Paulo. Nesse sentido, acho que ainda tem uma vantagenzinha, porque o Mateuzinho ataca melhor do que o nosso lateral direito, que é o Cedric. Mas você tá fazendo uma leitura também do Corinthians jogando em casa e o São Paulo jogando fora, né? Ou você tá fazendo o geral? Cara, eu tô fazendo de uma maneira geral, independente. Acho que é muito igual. A dupla de zaga do São Paulo é melhor que a do Corinthians. É melhor. Acho que o São Paulo ganha na dupla, perde nas laterais. E pra perder das laterais do Corinthians é porque nós somos muito ruins de lateral. Sim. Porque as laterais deles são bem medíocres e as nossas são ruins demais. E aí vai um perigo. Porque o 3-5-2 ele só funciona com 2 alas. Se a gente tem ala ruim, acaba o 3-5-2, porque o que vai fazer, né? O que vai fazer? Tomara que eles tenham encontrado lá um lateral, né? Que eles iam fazer uma reunião à noite. Vamos pensar assim, se os dois times empatarem na quarta-feira... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Foi a vez que eu vi o Crespo mais, não é desconfortável, mas mais assertivo, assim, até porque na outra vez que ele passou, tava pandemia, quase não tinha coletivo. Entrevista à distância. Entrevista à distância e o São Paulo em outro momento. São Paulo meio tranquilo, foi campeão. Saiu da fila, tudo. Saiu da fila. Dessa vez ele foi perguntado, e aí é isso que a gente tava falando, né? Ele não vai, não conte com ele pra segurar a onda de diretoria. Mas vai voltar pra ele essa história, hein? Peraí, fala, Lívia. Eu vou te ouvir. Eu, assim, pelo menos assim, quando a gente vê, né? Eu tô muito acostumada já a lidar com coletivas de imprensa, tomar invertida de técnico, né? Não é nenhuma novidade para o repórter, mas eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi assim um técnico falar, faz o seu trabalho, vai atrás e tal, realmente tirando o corpo fora ali da parada, e ele vai, e com isso perde um pouco de pontos com a torcida, minha visão, tá? Porque um técnico que se abstém de falar, de dar a sua posição,
também acaba gerando Mas esse o outro tipo de morreu por conta situação. disso. Então, há de se buscar um equilíbrio. Perdeu. Na hora que, equilíbrio. hora que a coisa... Eu entendo o que o Arnaldo fala, e o Arnaldo fala com o coração quente, porque ele não Cabeça E com a cabeça quente. ele não se conforma com a inaptidão de Casares e turma, e ele tem razão. Se fosse comigo, eu estaria também dessa forma. Porém, o Crespo tem que entender nada. Ele faz do jeito que ele quiser. O Crespo poderia observar que, estando lá sentado naquela cadeira como representante oficial, ele também poderia dialogar com o torcedor. A Lívia passou por esse ponto e acho importante. Não é ele fazer o papel do médico ou fazer o papel do dirigente, que é o exagero, né? Que acontecia com o Zubeldia. Mas se ele ficar nessa milonguice aí, na hora que a coisa apertar mais, ele vai ter que falar sobre isso. Entendeu? Ele vai precisar falar sobre isso. Porque ele vai falar: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Um tá lá na cabine, outro comendo sanduíche de linguiça. Os caras batendo palma lá em cima, sofrendo. Né? Aí já há uma mudança. Que os caras foram viajar junto. Sim. Isso num jogo fora de casa. Exatamente, porque podia ficar cada um na sua casa. Claro. O Calera em casa, o cara tá tratando, não tá de sacanagem. Sim. Entendeu? Então, aí já tá uma mudança. E olha, time grande que está brigando para não cair, ele vai levar essa situação à exaustão. Por quê? Veja o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. O Corinthians jogava bem pra caramba no Brasileiro e mal pra caramba nos outros jogos. É mentira minha, Lívia? Por quê? Porque existe um olhar, um foco que é tudo ali. Porque se não deixar tudo ali, cai, né? Então, isso leva tempo. E ainda foi longe da Sul-Americana. Entre trancos e barrancos, poupando todo mundo nas outras competições para focar no brasileiro. Para focar no brasileiro. Então, esse me parece ser mais o drama do São Paulo. A sequência é difícil. Não se sai da zona do rebaixamento ganhando 2 jogos. Você entende? Você precisa de uma sequência de resultados bons. É preciso, de novo, transformar o Morumbi num estádio que aperte os adversários. Não sei até que ponto a torcida do São Paulo está disposta a fazer isso. Né? Do Palmeiras tem ingresso popular hoje, a do São Paulo não tem mais. A torcida está nessa pegada. Baixa o preço do ingresso. Então, assim, eu acho que neste início, diante de toda a covardia dos dirigentes do São Paulo que fritaram o Zubeldia, né, em praça pública, a gente entende a fala do Crespo. Mas eu quero lembrar a vocês que isso vai voltar contra ele. Não acho que não. A Lívia acha que sim. Sabe por quê? Por alguns motivos. O primeiro, ele não é marinha de primeira viagem no São Paulo, com essa direção. Ele foi fritado por essa mesma direção que deve para ele até hoje. Ele não vai se sacrificar por esses caras, ele está correto. Não, ele está correto nesse aspecto. Mas não é isso. Ele está diferente nesse aspecto do que da outra vez. Da outra vez eu estou aqui, é o projeto, vamos junto e tal. Ele chegou assim, vim aqui para ajudar. O time é ruim, não falou isso. Eu tô falando, uma baba, não veste, não tem dinheiro para contratar ninguém, eu vim aqui para ajudar. Agora, não me enchem um saco. E acho que essa frieza, ele não fala assim nunca, mas essa frieza é necessária para um time que está... Qual era a situação? A pilha, a exaustão, a covardia, ela estava contaminando todo mundo. Torcida, jogadores e tal. Aí o detalhe ontem. Crespo não toma cartão amarelo desde quando? Desde 2021. Certo. Não toma um cartão amarelo desde 2021. São Paulo entrou em campo ontem com quantos caras pendurados? Pro clássico? 8. 7, né? 8. Nenhum tomou. Algum tomou? Não. Você entende, detalhe, como um comandante com um pouco mais de frieza nessa situação, a gente acabou de falar da questão do Palmeiras. O São Paulo ontem se portou no campo como se não tivesse na zona de rebaixamento, como se não tivesse 8 pendurados, caçando um time que corre. O São Paulo não fez eu ia falar uma palavra ruim, uma besteira no jogo. E teve os desdobramentos do time rebaixado. Se o técnico entra nessa pilha, se o técnico entra nessa pilha, acabou. O Crespo não está
Então, mas isso é outra coisa. Isso é a questão campo, não é a questão da informação que o jornalista pergunta e ele nega. Ele tá certo. O dane-se vai voltar contra ele. Você não tem a dúvida disso. A hora que começar uma sequência ruim e as vaias na... Não é ele que tem que dar a informação. Sabe quem está em discreto? Não é ele. O departamento de São Paulo e a direção, não é o técnico. Não, concordo. Acabou essa história. Sabe o que aconteceu ontem depois dessa declaração? Acabou a coletiva, os Crespo saiu, os repórteres, os setores foram cercar o assessor de comunicação, chefe, o Felipe Espíndola. Nós queremos falar com um médico. Daí ele falou, não, eu não ponho nenhum cara do departamento médico para falar porque eles foram muito maltratados lá atrás. Então, assim, o técnico não tem a obrigação de falar isso, é o médico. Eu fui processado uma vez, então eu posso falar isso por uma questão médica. Sim. Na Copa do Mundo 2010, em que o São Paulo, o Brasil, seleção brasileira do Dunga, o Dunga se recusava a falar sobre questões médicas. Isso ainda tinha, se acompanhava, não treinos, mas você tinha convivência diária. E a decisão, médico-chefe José Luiz Runco, qualquer observação médica vai ser colocada no site da CBF. Nós não teremos interlocução. Porque é uma coisa muito delicada, ainda mais num clube que tem um histórico gigante como esse. E que está numa situação em que o principal jogador não sai, o mais novo teve uma ruptura de cruzado. Essa é a questão nevrálgica do São Paulo. O técnico não tem que... Todo técnico se meteu nessa, se ferrou. O Rogério e o Zubeldia. Ele não vai fazer isso, ele não tem que fazer isso. Não é dele. Mas vai sobrar pra ele. O que aconteceu? Não vai. Vai. Não vai. Opa! Assim, a situação dele é mais confortável. Não é diferente. O futebol não muda. Basta o resultado vai sobrar não pra dar, ele o quê? Lívia. Pra quem? Pra jornalista ou pra torcedor? Ou a direção vai rifar ele? O que vai acontecer é um rebote disso. Quando os dirigentes se sentirem açoitados, então... Calma, peraí. Mas ele tá com a carta na manga, ele tá com o zap. Então, mas peraí. Se ele perder a primeira... Perdeu, né? Sabe quanto ele ganha? Olha Sabe só. quanto ele ganha agora se ele for demitido? Não, peraí. Sabe qual que é a multa dele agora? Não é essa Pode questão. demitir. Não é essa questão. É isso, é essa questão. Não é essa questão. É essa questão. E me ouça, pelo menos. Vamos lá. Me ouça, pelo menos. Aí depois você vem na minha jugular, adoro. Então vamos lá. O que ampara o Crespo é a novidade. Eu estou aqui, eu não tenho nada que ver com o Lucas, com problema médico, fale com o médico, certo? Você conhece como são os dirigentes. Aí os dirigentes, o próprio assessor de comunicação já se sentiu inquirido. Foi todo mundo para cima dele, certo? Então, beleza. Enquanto estiver andando no campo... Não tá andando. Já começou a andar. O time empatou, fez um bom jogo, certo? Certo. Ok? Ele vai precisar se garantir. Ele vai precisar fazer o Flamengo jogar... O São Paulo jogar melhor. E sair lá de trás. Porque se não sair, vai voltar contra ele. Porque esses dirigentes, quando acuados, espanam. É isso que eu estou dizendo. Eu proponho ao Crespo uma bandeirinha branca depois de uma vitória contra o Corinthians. Fala, olha, eu pensei no que vocês disseram, o Lucas está aqui, talvez ele volte, sabe? Isso é importante. Talvez uma coisa genérica. É importante como líder de uma instituição. Não necessariamente escondendo tudo que ele pode. Mas ele é, no campo ele é. Esse é o erro. Ele não é líder da instituição. Público para sábado, já passou de 35 mil. Fala do Lucas. Lucas, gente, assim, vou falar para vocês vocês ficarem atentos. Quando eu faço o vídeo aqui para vocês, tem muita gente que depois pega informação e distribui ela sem explicar direito. Eu, no domingo, eu já tinha falado para vocês que o Lucas não ia jogar contra o Red Bull Bragantino. Na segunda-feira, eu falei para vocês no vídeo que o Lucas estava 95% fora do jogo do Corinthians, tá? Hoje, esse 95 se transforma em praticamente 100. O Lucas não deve jogar contra o Corinthians. A chance do Lucas jogar contra o Corinthians é muito pequena. Então, aqui na live, todos os dias, eu venho contando para vocês, eu vou explicando, eu vou dando as informações para vocês. O problema é que daí as pessoas pegam a informação depois e repassam a informação colocando um grau de sensacionalismo enorme. Expliquei a situação do Lucas. O Lucas não tem lesão nenhuma. Zero. Não tem lesão. O que o Lucas tem ele tem 9 movimentos que ele faz com o joelho. 9. Foi exatamente isso que eu explicaram. No movimento do joelho, que ele sofreu impacto, ele tem 9 movimentos possíveis. Desses 9, ele sente dor em um movimento. Só que esse um movimento limita e atrapalha. Ele pode ir para campo? Pode.
Vai jogar meia bunda? Vai conseguir desempenhar o que a gente espera dele? Não. É a melhor coisa fazer isso? Esse é o ponto. E a priori querem que ele melhore para o Lucas voltar na melhor condição possível da gente conseguir ver, beleza? Zanca, alguma evolução em contratações? Temos nesse momento 2 conversas em andamento com jogadores. 2 conversas em andamento com jogadores e eu espero que amanhã, eu sei que todo dia eu falo alguma coisa parecida com vocês, mas assim, não sou eu que negocio, eu só posso responder para vocês as coisas. O São Paulo tem nesse momento 2 negociações em andamento, tá? Um para a posição de defesa e um para a posição de lateral direito. É a situação que o São Paulo está agora. Tá bom? Só para vocês saberem sobre isso. Tem chance do André Silva ser vendido ainda? Cara, acho difícil agora, hein, ô revendedor? Acho difícil, hein, bicho? Acho bem difícil ele ser vendido agora, porque sem o Rian fica complicado, né? Se a gente ficar sem o André agora também. Acho que o Lucas Ferreira pode ser vendido ainda nessa janela. Vinícius, eu espero que não. Eu espero que não. E eu acho que eles vão tentar segurar até o final do ano, tá? Eu acho. Essa é o que eu venho ouvindo. Se brigar até o final, vai ter que deixar de lado as Copas, diz o Rafael Haddad. Que mais? Ainda tem o Tuta também, Zanca. Sim. O Guia falando, galera, deixa o like, obrigado. A antecipação da Live Nation foram contabilizadas em qual mês? Se foram no primeiro semestre, deve ser melhor com os 45 projetados. O financiação, que eu saiba, é agora para julho, tá? Também agora para julho. Zanqueta, ontem vi alguns jornalistas falando sobre a dívida, lembrei do que você já havia falado. Os jornalistas precisam se atualizar esse telefone final. Fábio, se eu ficasse aqui o tempo todo jogando Apocalipse, ia hypar 5 vezes mais do que eu falar, do que eu fazer, abrir uma planilha igual eu tô fazendo e explicar para vocês. Eu quero fazer o seguinte: quem é o cara que abre uma live e fica explicando aqui parte financeira e mostrando um número na tela? Só o idiota que nem eu, entendeu? Isso não dá audiência, isso não hypa, isso não gera repercussão, isso não dá nada. Explicar esse tipo de coisa aqui não gera engajamento. A maioria das pessoas para aqui e vê, o Zanqueta está falando de número, não quero saber. A maioria das pessoas quer ler tudo num único tweet. E aí entra a parte dos caras que são realmente aproveitadores, os caras são oportunistas, o cara pega aquilo e ele vai hypar um tweet dele, matéria, explode, repercussão monstra, é isso. São Paulo pode estourar o FIDIC? Como é que é essa situação? Bora tentar explicar um pouquinho, porque nos últimos dias vem um assunto que todo mundo está reverberando, talvez sem saber um pouco sobre essa situação. Porque o São Paulo está brigando contra o rebaixamento, né? Está a 1 ponto da zona de rebaixamento neste momento no Campeonato Brasileiro, não entrou no Z4, mas a depender dos resultados do fim de semana pode acabar realmente indo para a zona de rebaixamento. E aí muitos torcedores estão falando, cara, rasga o FIDIC, estoura o FIDIC e busca 3, 4 contratações ali de peso para melhorar esse time, senão o São Paulo vai cair. Vou explicar para vocês que é um problema muito grave se o São Paulo acabar estourando o FIDIC. Por quê? Basicamente, o FIDIC foi criado, é um fundo onde investidores importantes no Brasil depositam a sua grana em relação a uma confiança de que o São Paulo vai conseguir ter a certeza que vai ter realmente essa grana para justamente contribuir de volta para que os investidores que colocaram essa grana tenham a sua grana de volta e também com os juros corrigidos. Então, se o São Paulo, que já está usando várias das suas receitas como garantia, então, por exemplo, São Paulo conseguiu um novo contrato com a Superbet, ele pega o contrato da Superbet, olha, aqui temos uma garantia de que a gente vai ter uma grana para devolver essa grana para esses investidores aqui. Então, basicamente, o São Paulo, se ele estourasse de falar, quer saber? Erramos. E vamos estourar o FIDIC. Vamos lá, contratar 3, 4 bonecos aqui para arrumar esse time, jogadores tops, para melhorar o time, para a gente ser campeão da Libertadores. Só que isso acarretaria num prejuízo, não só financeiro, que talvez o São Paulo não conseguiria mais sair desse marasmo financeiro que a gente já está irritado há um bom tempo e muito por conta de inúmeras gestões do passado, como o Leco também, mas o Casares, ele hoje, ele já não pode mais falar sobre a gestão anterior. Agora a culpa do São Paulo estar nessa situação é do Júlio Casares e é da sua gestão temerária no ponto de vista financeiro. Então, se o São Paulo estoura o FIDIC para conseguir essas contratações, o São Paulo iria entrar num marasmo financeiro porque
o mercado financeiro não iria mais confiar no São Paulo. E aí o São Paulo, por exemplo, se quisesse fazer um empréstimo, se quisesse fazer alguma questão financeira, a confiabilidade do mercado iria para o ralo. E o São Paulo não conseguiria mais negociar as suas dívidas, um parcelamento maior nas suas dívidas, não conseguiria novos investidores. Então, estourar ou rasgar o FIDC não é uma solução hoje que passa dentro do departamento de futebol e da presidência do clube, não é um pensamento hoje. Hoje vamos seguir à risca isso aqui porque é a nossa última chance, é a nossa última possibilidade de fazer com que o clube se reestruture. Se o FIDC acabar não dando certo, a margem negativa para o mercado ficará tão negativa, ficará tão forte, tão destrutiva, que só uma SAF pode acabar solucionando, porque aí você troca o dono, e aí é como se fosse uma empresa que, teve lá recuperação judicial, teve isso, teve aquilo, mas mesmo assim não mostrou uma confiabilidade ao mercado, acabou realmente falindo, e aí vem uma outra empresa, um novo dono, com uma nova cara, e aí as coisas podem acabar acontecendo. Então, para você que acredita que rasgar o FIDC é uma boa possibilidade, ela tem consequências e consequências graves. Momentaneamente, nos jogos, beleza, você traz 3, 4 jogadores, melhora esse elenco e aí as coisas podem acontecer dentro de campo. Mas na gestão financeira, para o mercado financeiro, isso seria uma tragédia para o São Paulo Futebol Clube, que já é muito grande. Inclusive, o próprio São Paulo, alguns empréstimos, o São Paulo não conseguiu os empréstimos, porque o mercado já via o São Paulo como um mau pagador. E aí até o Júlio Casares usou parte da sua fortuna como garantia para conseguir esses empréstimos e conseguiu de outras formas, porque o São Paulo com o nome na praça não estava dos mais positivos. Então é bem complicado essa situação, tá? Reforços no São Paulo, como é que tá essa situação, como é que tá o mercado, que temos de atualização nessa semana? Essa semana foi um mercado um pouco mais fraco do São Paulo, né? O São Paulo se concentrou muito nas questões do Tapia, o Tapia que já tá no Brasil, chegou na última segunda-feira, né? A tendência é dele ser anunciado ainda nessa sexta-feira. Tá demorando, inclusive, a gente foi checar algumas situações para saber como é que tá essa situação do Tapia, a gente tá sabendo ali que tem muita parte burocrática, ainda não saiu o visto do trabalho, são questões ali burocráticas que realmente ainda não fizeram porque o Tapia fosse anunciado oficialmente como reforço do São Paulo. E aí o São Paulo ainda está no mercado em busca de mais 2 opções pelo menos. A ideia do São Paulo é buscar um novo lateral direito, e esse novo lateral direito ele precisa ter uma predisposição a atuar um pouco mais como ala, né? Ter mais valências ofensivas e físicas do que propriamente defensivas. A gente pode até trazer como comparativo aqui para o nosso São Paulo Futebol Clube um jogador que tenha características talvez do Caio Paulista de 2023, um atleta que tinha um vigor físico impressionante, né? Ele é um cara muito físico, que aguentava várias partidas, que dentro das partidas também aguentava jogar durante os 90 minutos com uma alta intensidade e que também tinha valências mais ofensivas do que defensivas. Então é esse o perfil que o São Paulo está buscando para sua lateral. Pro sistema defensivo, o São Paulo tá de olho no mercado, tá conversando com algumas opções. A ideia seria conversar com atletas que possam fazer a defesa e mais uma função, porque o São Paulo também entende que o Luiz Gustavo pode quebrar um galho ali também na defesa. Mas o São Paulo tá buscando também essas opções. Só que neste momento o São Paulo tá vasculhando o mercado, o São Paulo tá conversando com vários atletas que podem fazer essas funções, está olhando principalmente para o mercado sul-americano, que é onde o São Paulo entende que pode vir peças interessantes para preencher o seu plantel. Mas até o momento o São Paulo não tem negociações avançadas, não tem um nome que o São Paulo está conseguindo avançar de uma maneira mais significativa. O São Paulo tá vasculhando o mercado. Até a gente tem contato com alguns empresários, e aí vários empresários que a gente tem conversado no mercado sul-americano, a gente fez uma varredura vasta aí para tentar descobrir o chileno, e a gente foi descobrir várias agências que tem vários atletas sul-americanos. E aí tem vários nomes e tal, mas ainda não tem nada concreto, né, de que o São Paulo tá conversando mais forte e tudo. Então quando a gente tiver nomes, a gente vai trazer aqui no canal, mas neste momento o São Paulo não tá em nenhuma negociação avançada, mas tem como objetivo buscar esses 2 reforços na janela de transferências, beleza? Esse foi o vídeo